Sejam bem-vindos a esta terceira conferência cabo-verdiana de Filosofia, Literatura e Educação, entre a Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes, curso de Filosofia da Universidade de Cabo Verde, o Movimento Internacional Lusófono, o Instituto Camões, Centro de Língua Portuguesa na cidade da Praia, e o Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. Organizam esta terceira conferência cabo-verdiana de Filosofia, Literatura e Educação sob o lema Trocas Narrativas e Experiência de Leitura Plural, a ser realizada neste dia, 15 de outubro de 2020, formato online, na Universidade de Cabo Verde. Pretendemos, naturalmente, dar continuidade às edições anteriores. Este evento, desta feita à distância, pretende voltar a estabelecer a ponte entre a filosofia, a literatura e a educação no espaço lusófono, estabelecendo e enaltecendo uma filosofia capaz de abrir novas formas de emergência da verdade através do literário e também do poético. Nesta linha de pensamento, este evento tem o objetivo, a partir da filosofia, da literatura e também da educação, principalmente a partir das relações a elas historicamente ambíguas ou então complementares, procurar compreender a nossa situação como seres mediados pela experiência de várias linguagens produtoras e doadoras também, de sentido, questionando-nos e permitindo questionar acerca da nossa condição humana, pessoal, histórica, também cultural e social. Estarão reunidos aqui escritores, investigadores, professores, estudantes, artistas, dando espaço à participação ativa de vários públicos que, doravante, poderão ver na literatura e na filosofia autênticas formas de educar a humanidade pela sensibilidade estética e também ética. Assim, estimular a leitura no espaço pedagógico, e não só, é sinal de enriquecimento pessoal, trocas narrativas e humanização do espaço lusófono como espaço poético por excelência. Considerando o atual contexto epidemiológico associado à Covid-19, doença provocada pela infecção do coronavírus, estaremos a proceder à transmissão da conferência em linha através dos canais da Universidade de Cabo Verde, do Movimento Internacional Lusófono, do Instituto Camões e da Universidade do Porto. Cabe nesta conferência inaugural a palavra à preletora, a quem nós agradecemos de imediato a sua presença, a conferência inaugural à preletora Celeste Natário, que gostaríamos imediatamente de fazer uma apresentação da sua nota biográfica. É professora do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e investigadora da filosofia na mesma faculdade, coordenando o grupo de investigação Raízes e Horizontes da Filosofia e da Cultura em Portugal. Publicou, entre vários livros, do pensamento dialético de Leonardo de Coimbra, reflexão sobre o seu valor antropológico, o pensamento filosófico de Raul Proença, entre filosofia e cultura, sobre o valor pedagógico, percursos pelo pensamento filosófico poético português nos séculos XIX e XX, itinerários do pensamento filosófico português da origem da nacionalidade do século XVIII, saudade, física e metafísica. O resumo desta conferência da professora Celeste Natário. Esta conferência tem como assunto central a coabitação entre a filosofia e a literatura e fará um percurso pelo pensamento de alguns autores portugueses, ainda que, antes disso, o faça primeiro pelo pensamento grego. Por aí se radicar esta intrínseca relação entre a filosofia e a literatura. E a educação, com certeza, está a eles sempre associada. Portanto, a filosofia e a literatura são tomadas como experiências de linguagem e caminhos possíveis, como viagens da experiência humana do sentido. Todos os grandes autores da literatura abordaram a condição linguística, onde se radica a condição humana como experiência do sentido. Vamos, então, ouvir a professora Celeste Natário, do Instituto da Filosofia da Universidade do Porto. A
A minha intervenção tem por título a coabitação da filosofia e da literatura, e fará um percurso por alguns autores do pensamento português, ainda que antes disso o faça pelo pensamento grego, por aí radicar e se iniciar esta intrínseca relação e incontornável, a nosso ver, deste diálogo entre a filosofia e a literatura, a que, obviamente, a educação sempre está associada por razões, a meu ver, entendo-as como óbvias. Não fosse, desde logo, por exemplo, a arte da filosofia, da literatura e da educação, uma das obras fundamentais que Rousseau, no século XVIII, mais concretamente em 1792, escreve com esse nome Emília, e que constitui, como sabemos, uma, ou talvez por alguns considerada como a primeira obra filosófica da educação. E não deixa de ser curioso falarmos de obra filosófica da educação. Obviamente que os especialistas, enfim, que aprofundam as questões de educação, sabem bem do que estou a falar. Obviamente, porque esta obra, enfim, como acabo de referir, é um tratado de filosofia e é um tratado de filosofia da educação, sobretudo no Ocidente, mas é simultaneamente uma obra que podemos dizer de filosofia, é simultaneamente uma obra que igualmente podemos dizer que pode ser uma obra de literatura. Ela é nas suas três variantes: filosofia, literatura e educação. Mas é sobretudo sobre a literatura e a filosofia, enquanto experiências por excelência também da linguagem, e como caminhos que consideramos possíveis para uma mesma viagem, que aqui falaremos. Quando dizemos viagem, utilizamos a expressão no sentido da verdadeira experiência humana, ou seja, aquela experiência que decorre de uma exigência vital, de ir de encontro ao sentido da vida, afinal. Todos os grandes autores da literatura abordaram as questões maiores sobre a condição linguística, na qual se reescreve a condição humana como experiência de sentido. Na verdade, entendemos também que não deve ser esquecido o superior e decisivo papel da língua e suas implicações. Na própria filosofia contemporânea, o questionamento entre a articulação entre filosofia e linguagem marca a presença constante em diferentes vozes e perspectivas, designadamente as de Heidegger, Gadamer e Paul Ricoeur. Os problemas do rigor mental e de ambiguidades que se podem levantar e que têm emergido ao longo do tempo equacionam-se, por exemplo, em torno da chamada linguagem natural, utilizada pela filosofia, para contrastar com a linguagem artificial, científica e técnica, utilizada pela ciência. E mesmo não sendo aqui, enfim, um momento para nos determos nesta interessante, mas vasta questão, não poderíamos deixar de a referir, sobretudo por ser a linguagem o lugar onde se manifesta a verdade e o sentido do ser. Só pela linguagem o ser pode apresentar-se à compreensão humana e
é aí que acontece a decisiva intencionalidade ontológica. E é a partir então daqui que uma hermenêutica filosófica pode operar. Com certeza que as ortodoxias existem, e de certo cada vez mais, mas não foram os poetas, os filósofos, os seus criadores. Alguns, mesmo não sendo filósofos, no sentido mais ortodoxo do termo, entram naquele que é por excelência considerado o campo da filosofia, e cujo resultado é nada menos do que um engrandecimento para a humanidade, sendo disso expressão algumas das obras mais emblemáticas da literatura, como a Ilíada e a Odisseia, Dom Quixote, o Príncipezinho, Hamlet, os Lusíadas e tantas outras obras que nas mais diversas culturas surgem como definidoras de uma identidade e que, por exemplo, o nosso professor Hélder Carlos também tem tratado nestes últimos estudos que tem levado a cabo, desde logo na sua tese de doutoramento que tivemos o prazer de arguir. Às vezes, ser humano é difícil, alguém escreveu. Entre o que desejamos e o que conseguimos alcançar, vai muitas vezes uma tão longa distância, mas é inevitável que o desconcerto e que a desproporção aconteçam para que consigamos exatamente dela nos podermos afastar ou ensaiar afastar-nos dela. Nas histórias narradas em prosa ou poesia, desde Homero, Camões, Cervantes, Shakespeare, Dostoiévski, essa Queiroz, António Quintal, Teixeira de Pascoais, Fernando Pessoa, Virgílio Ferreira, Agostinho da Silva e tantos outros, o que procuramos, senão um modo de apaziguamento desse desassossego? Quantas vezes perdidos na difícil gestão da sua vida, o ser humano, de forma mais ou menos inconsciente, investe numa desenfreada procura de si, aguardando a sua própria aparição. A liberdade e as múltiplas possibilidades de escolha, um futuro aberto e indeterminado, ainda que possam ser desafiantes, constituem um presente colocado à disposição do homem e que é causador de fortes incertezas e muitas angústias. Por isso, os êxitos, os fracassos, os dilemas e dificuldades dos personagens que na literatura vimos emergir e que as suas histórias nos apresentam, bem como o modo como se comportam e superam adversidades, são já razões maiores desta criação humana. Para sonhar como o príncipezinho, para lutar como o velho pescador de Hemingway, para amar como o Heitor, para esperar como Penélope, para aspirar à bondade essencial de Dom Quixote, para ultrapassar obstáculos e partir para o mundo e para o sonho, como Camões, precisamos da ficção e da realidade da literatura. Contudo, também somos feitos e também somos seres para a beleza. E por isso nunca nos cansamos de admirar a natureza, nem de contemplar, por exemplo, a Pietà de Miguel Ângelo ou de escutar uma flauta mágica. Estreitamente relacionada com a aspiração humana à plenitude, Stendhal disse que a beleza é uma promessa de felicidade e entre as suas múltiplas formas, a literária. A literatura satisfaz, pois, necessidades profundas do ser humano, como o conhecimento da realidade e o gozo estético.
numa perfeita conjunção de fundo e forma que só os melhores alcançam, é o que faz Homero ao entrelaçá-los na Odisseia e Ilíada, duas obras que não são apenas simples novelas, mas sobretudo cantos épicos escritos em versos imortais. Contudo, é pelas suas versões em prosa que os conhecemos numa estrutura narrativa em que os personagens são unidos num tempo e num espaço, numa relação conflituosa. 3000 anos depois, estes personagens continuam a responder aos grandes arquétipos humanos, continuando a parecer-se connosco ou estando nós configurados à sua imagem. Em primeiro lugar, pela incalculável herança de Ulisses, a grande criação de Homero, muito mais do que Aquiles ou Heitor, Ulisses é a resposta à mais urgente das perguntas no tempo. E essa pergunta é: que significa ser homem? Homero foi o primeiro artista da cultura ocidental, o primeiro poeta pensador, que entendeu a fundo a complexidade da vida e a expressou por via de uma soberba forma literária. Espelho da nossa humanidade, que um dia Apolo, na antiga Grécia, defendeu ante o cruel silêncio dos deuses, a filosofia e a literatura dão-nos conta, além da matriz linguística e intersubjetiva do humano, que também o amor à sabedoria fez despertar da capacidade reflexiva e discursiva como sua fundamental característica. Mas, ao mesmo tempo, a filosofia reclama também todas as possibilidades do real, rumo à universalização de sua exigência. Da sua dimensão é ainda e sobretudo o que ultrapassa o dizer, na sua relação com o ser. O ser que, no tempo das origens, foi expresso das mais diversas formas ou géneros literários adotados na antiguidade clássica, segundo um especial sentimento de liberdade, decorrente do modo de pensar espontâneo, no sentido em que foi o primeiro desses modos para exprimir o seu assombro em relação à vida e ao cosmos. Os gregos foram guiados pela vontade de procurar a harmonia, a lei ou leis pelas quais as coisas se regessem, assim acabando por inventar o homem em diálogo com os deuses, que outros já tinham inventado, mas a que acrescentaram outros também. Se quase todas as literaturas se iniciaram por obras em verso, também a filosofia se apresentou primeiro desta forma, utilizando a palavra como se fosse o primeiro dia da criação e tudo estivesse ainda por fazer e por dizer. Entre a paixão e o jogo, vivendo o que se pode designar como uma dádiva divina e milenar, traduzida nesta herança de liberdade, o pensamento filosófico conheceu variados ritmos. Na contingência e precariedade do ser, todas as formas, todos os géneros, algumas máscaras, sombras, vazios, a voragem do tempo e da história foi permitindo e impondo. E todos, isto é, escritores, poetas, filósofos, prosadores, artistas das demais artes, foram convidados. É comum a ideia de que no início de todos os saberes e de todo o conhecimento esteve a filosofia, na sua imperiosa demanda de amor à sabedoria, que o ser humano não pôde deixar de compreender, ou, melhor, de empreender. Movido primeiro pelo desejo de compreender as origens do universo e logo a seguir da sua própria existência, como a de todos os seres, o homem perseguiu caminhos e veredas que o levassem à obtenção de respostas.
O saber e habilidade em qualquer arte, tal como no início do pensamento grego se entendeu, e se entendeu desde logo o termo filosofia, traduzido por amor à sabedoria, vai, a partir dos sofistas, evoluir e fixar-se para passar a designar o exercício sistemático de uma atividade teorética, de saber conduzir-se na vida, de bem falar e discorrer. Cito. Atingindo esta dinâmica com Sócrates e Platão, a designação de desejo ou amor à sabedoria. Contudo, a este sentido literal, Platão acrescentará o sentido paradoxal da ciência, da ignorância, ou saber do não saber. Partindo do pressuposto que o filósofo nem toda a sabedoria, que ao filósofo nem toda a sabedoria é possível. Só aos deuses, estando reservada tal faculdade, o que parece significar que os deuses, esses, não precisavam de filosofar. Entre Deus, que tudo sabe, e o ignorante, que nada sabe, o filósofo grego teve a consciência de não ser possível viver com essa ignorância. Daí resultando a sua célebre máxima: só sei que nada sei. Em paralelo com a máxima de conhece-te a ti mesmo, celebrizada pelo oráculo de Delfos. Procurar a sabedoria equivale, pois, a procurar a verdade, sendo para isso decisivo esse amor à sabedoria, ou seja, o seu desejo, pois o que excede o humano conhecimento, é uma constante presença com a qual só é possível viver e conviver o amor, aquele que Platão identifica como bem supremo. Desde o mito ao logos, do espanto, do amor e desejo da sabedoria, desde Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides e Platão, ao exercício e arte da interrogação, a filosofia prefigurou-se no sentido de uma interpretação ontológica inteligível, deixando para trás a anterior imagem mítica do mundo. Platão foi talvez o primeiro poeta onde uma verdadeira relação entre filosofia e literatura se tornou evidente. Werner Jaeger, um dos seus intérpretes, talvez dos maiores, se não mesmo o maior, afirma que Platão é simultaneamente poeta, filósofo e pintor. Os textos platónicos demonstram ao mesmo tempo uma sensibilidade e subtileza comparáveis às esculturas gregas do seu tempo, não deixando também, por isso, de utilizar a linguagem dos artistas. Segundo alguns biógrafos e intérpretes, o filósofo grego ter-se-á ocupado também com a pintura e com a escultura. Mas, seja qual for a posição em que nos possamos colocar, e seguindo de novo Werner Jaeger, cito, o olhar crítico não descobre nas obras de Platão nenhuma passagem em que não se entrelacem plenamente a forma poética e o conteúdo filosófico. Na verdade, se a primeira forma de expressão filosófica é poética, é porque não se conhecia outra, sendo de sublinhar que para o melhor e para o pior, Anaximandro e Anaxímenes, com seus fragmentos poéticos, estão na origem do pensamento ocidental. Acerca da natureza, foi o título de todas as obras, textos, fragmentos, até Platão, mesmo que diferentes tivessem sido e fossem os poemas dirigidos à natureza e seu ser, sobretudo no sentido de a compreender a natureza racionalmente. Referimos-nos a todos os filósofos da Grécia Antiga e, nesse contexto, impossível é não fazer uma referência a Parménides,
pela importância da sua obra a propósito deste nosso tempo. A já referida liberdade de pensamento e expressão que caracterizaram o tempo original tem neste autor representação maior. Da sua obra acerca da natureza, o que importa é mesmo o poema do ser. Verdadeiro poema filosófico, composto por 160 versos, onde primeiro aborda a questão do ser em si e depois o sistema do mundo. Do poeta-filósofo, Parmenides, escreve Werner Jaeger. É poeta pelo entusiasmo com que julga ser o portador de um novo tipo de conhecimento, por ele considerado, ao menos em parte, a revelação da verdade. Afirmando também o mesmo intérprete que, cito de novo, foi este sentimento da sua elevada missão que o levou a nos oferecer, no prólogo do seu poema, a primeira encarnação humana da figura do filósofo, o homem sábio que vai dar, cito, a mansão da verdade. Mas dos 3.000 anos da filosofia, com suas paisagens e definições, apenas se procura, no eco dos primeiros passos, ouvir algum pulsar, levemente auscultando movimentos e suas consequências, mesmo que o presente seja a maior prioridade. Como um espaço onde tudo cabe ou coube, a filosofia ao longo do tempo foi diminuindo o seu poder, principalmente porque o logos superou a physis. A natureza, desdobrando-se nas suas mais diversas artes e disciplinas, desde a matemática, à música, a astronomia, a história, a geografia ou a política. Daqui se pode concluir que o mito, os poetas e os deuses, cito, são empurrados para a periferia do saber triunfante ou escondem-se nos altares de Delfos, por entre a obscuridade das névoas oraculares no mais fundo reduto do coração do homem. Cito Levi António Malho. Não obstante, ficam caminhos abertos que vão ser partilhados ao longo da história. Ao longo desta, o mistério original da contingência e fragilidade do ser tem suscitado diferentes reações e muitos são os que procuraram respostas em diferentes perspectivas, desde as mais metafísicas, mais espiritualistas, às cientificistas e racionalistas. Abaiano, conhecidíssimo historiador da filosofia, afirma que o surgimento da filosofia se deve em parte à poesia de Homero, na sequência dos conceitos morais que aí pela primeira vez são apresentados e que mais tarde serviriam aos filósofos para a interpretação do mundo. Em qualquer situação, é sempre de sublinhar a não distinção entre a linguagem originária da poesia, da literatura e da filosofia como formas de expressão do humano no mundo grego. Considerando este contexto, pensamos que faz sentido transpor esta questão da imbricação entre literatura e filosofia, filosofia e literatura, para o pensamento português e com talvez ou igual propriedade para o pensamento de língua portuguesa. E aqui, claramente, pensamos também na literatura e no pensamento e cultura cabo-verdiana, onde por diversíssimas vezes já falamos com, designadamente, permitam-me, o professor Elter Carlos e o tanto que Cabo Verde nos tem para
mostrar e para nos presentear por via de uma tão rica e elaborada literatura de onde estou certa, a filosofia e uma filosofia cabo-verdiana é possível criar, escrever a partir de essa tão elevada, desse tão elevado tom que um tão alargado número de escritores cabos ao longo do tempo nos têm deixado e continuam a deixar por queríamos dizer, para encerrar, os nomes, ou queríamos citar os nomes de Eugênio Tavares e de Baltasar Lopes da Silva, precisamente duas das grandes referências do pensamento da literatura cabo-verdiana e que claramente, permitam-me de novo, e que o professor Elter Carlos também trabalhou no seu doutoramento, cuja tese foi apresentada na Universidade de Santiago de Compostela e que muito aproximou, de facto, esta relação entre a filosofia, a literatura e a educação, mesmo desde logo pelos conceitos de educação dos quais ele partiu na sua análise. E permitam-me ainda, e só para finalizar mesmo, agradecer o convite para aqui estar e para dizer-vos, como diria um poeta da minha cidade, da cidade onde eu nasci, no norte de Portugal, Teixeira de Pascoais, em que dizia que a Casa da Filosofia é uma casa grande e uma casa aberta. E eu diria também, ou acrescentaria, que é uma casa com muitas portas e janelas, e que sobre ela, no Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, designadamente na coordenação do grupo de investigação que coordeno, procuramos debruçar-nos sobre todas essas janelas e portas, tantas quantas possíveis. E aí o nosso horizonte é todo o mundo, no sentido daquele espaço em que a nossa imaginação, a nossa criatividade, mas sobretudo, e com humildade, a nossa capacidade de chegar nos permite. Por isso, nessa compreensão do homem, do mundo e da vida, o horizonte dos nossos horizontes é o nosso caminho. Muito obrigada.